irmão, irmã, Pai do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos ao para você uma palavra que Deus, Ele tem o melhor para você, para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse dia, meu amado irmão, minha irmã, nós estamos reunidos, né? Se você parou nesse momento que está fazendo para ouvir a palavra de Deus, para participar conosco através da palavra de Deus, que é o que alimenta a nossa alma, que sustenta a nossa alma nos momentos de adversidade, nos momentos difíceis, nos momentos em que passamos, né? Os momentos difíceis sempre vêm em nossa vida. Isso aí faz parte da vida do crente, da vida do servo de Deus, desde a fundação do mundo. Momento que Adão e Eva, o homem pecou ali no Éden, nós estamos sujeitos a todas as situações difíceis que surgem na vida, né? Mas para isso precisamos estar em conexão com Deus 24 horas por dia, estarmos ligados no Senhor o tempo todo. A palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1, nós vemos quando Deus diz para Abraão, né? Ande na minha presença e seja perfeito. Ou seja, Deus ele estava dizendo que se Abraão andasse com ele, ele seria perfeito. Mas será que isso é possível, meu amado irmão e minha irmã? Eu pergunto para você hoje. Será que isso realmente é perfeito? É verdadeiro? É possível? A palavra que eu quero compartilhar com você hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 43 ao versículo 4, que nos diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os seguem, para que eles venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Olha só que situação, né, meu amado irmão, minha irmã? Infelizmente, muitas das vezes nós nos encontramos na incredulidade, nós nos encontramos vivendo de uma maneira totalmente a desagradar o Senhor. Achamos que somente em nós há vida eterna, somente nós necessitamos das bênçãos e da paz do Senhor Jesus Cristo. Mas não é isso que o Senhor Jesus, ele vem falar aos nossos corações. Não é isso que o Senhor Jesus, através da sua palavra, ele fala aos nossos corações, não. O Senhor Jesus, ele fala aos nossos corações que nós devemos amar até mesmo aqueles que nos perseguem, até mesmo aqueles que nos maldizem, que são perseguidores do povo de Deus, que estão muitas das vezes nos perseguindo, nos maltratando, nos caluniando. É sinal que eles ainda não têm a verdadeira paz, a paz de Cristo.
Isso acontece em todos os lugares. Isso acontece lá fora no mundo, onde as pessoas não têm o conhecimento de Deus. Isso acontece no meio do povo de Deus também. Aqueles que nos perseguem, no meio do corpo de Cristo, no meio daqueles que se dizem servos do Senhor. E o que acontece, meu amado irmão e minha irmã, é que as pessoas, elas precisam de mim a diferença, algo diferente, ela observar a nossa vida e nos ver como verdadeiros exemplos. Louvado seja Deus. Elas precisam olhar para nós. E muitas das vezes esse ataque, ele vem sobre nossas vidas para nos desanimar, para nos fazer para caminhar, para nos fazer ir do propósito que Deus tem para nossas vidas, aleluia. Aquele propósito. Eu sei que é grande a batalha, mas no final você sabe quem ganha. Então, situações que pode dizer praticamente diariamente, podemos dizer que diariamente nós vamos viver com esse tipo de situação, nós vamos viver com esse tipo de situação em nossas vidas. Perseguições, intempéries, divisões que vão querer causar em nosso meio, palavras de maldição, palavras de desânimo, palavras que vêm para poder nos colocar para baixo e atrapalhar nossa caminhada, como pedra de tropeço. Louvado seja Deus. Mas isso não significa perfeição, não significa que você nunca vai pecar. Não, nós erramos, nós pecamos todos os dias, mas como servos de Deus, precisamos reconhecer os nossos erros, precisamos reconhecer nossos pecados, porque a palavra de Deus nos diz lá em 1 João capítulo 1, versículo do 8 ao 10, que se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, fazemos de nosso Deus um mentiroso. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas há uma grande diferença, meu amado irmão, minha irmã, daquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Ele confessa, ele reconhece a sua natureza adâmica, ele reconhece que ele é pecador. Louvado seja Deus. Nós vemos a perfeição que Cristo se refere. É você agir com amor, mesmo com os seus inimigos, assim como Deus faz conosco, que pecamos e desagradamos a Deus todos os dias, o tempo todo. Ele disse: sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Louvado seja Deus. É claro que é impossível, é quase impossível alcançarmos a perfeição assim rapidamente. É um processo, é no nosso dia a dia. Nós vamos lutando, caminhando para a estatura de varão perfeito. Louvado seja Deus. E muitas das vezes desagradamos a Deus com palavras, atitudes. E precisamos rever nossos conceitos de servos de Deus. Por que algo não está dando certo? Porque algo não está da maneira que eu esperava que fosse. A palavra de Deus lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 28, nós vemos Paulo, o apóstolo Paulo, dizendo ali, né? Não os proclamamos, nós os proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Nós só vamos conseguir viver uma vida de perfeição se nós estivermos com Cristo Jesus, se nós colocarmos nossa confiança no Senhor. Ah, mas agora eu sou crente, eu já sou perfeito? Não, não.
Você ser crente, você estar na igreja, isso não quer dizer que você vai ser salvo, não quer dizer que você é perfeito, não. Nós pecamos todos os dias. Mas desde o momento que nós abrimos o coração para Cristo, nos entregamos nas mãos do Senhor, aceitamos a Cristo como Salvador, nós reconhecemos a nossa natureza adâmica, reconhecemos que estamos errados, que tomamos atitudes erradas, que desagradamos a Deus e nos arrependemos verdadeiramente. Tiago, ele fala lá no seu capítulo 3, versículo 2, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Todo homem ele é capaz de pecar, todo ser humano ele é imaturo, muitas das vezes nós pecamos mesmo. Isso mostra que na Bíblia, sempre que você lê a palavra perfeito, que significa o quê? Maduro, íntegro. Nós caminhamos para a estatura de varão perfeito. Nós sabemos que as pessoas julgam a perfeição pelas coisas que elas veem, pelas coisas externas, pelo palpável, mas Deus julga as motivações do coração de cada um. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. Por exemplo, quando Deus foi escolher um rei para Israel, o profeta Samuel, ele foi até a casa de Jessé. Vamos ver na palavra de Deus o que aconteceu lá em 1 Samuel, capítulo 6, capítulo 16, versículos 6 e 7, que diz assim: Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza, este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor, ele não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus, ele vê o coração. Samuel estava diante de Eliabe, e pelo seu porte físico, a sua altura, a sua aparência, ele achou esse deve ser o que tem que ser ungido para ser rei de Israel. Mas ele olhou a aparência, ele olhou o exterior, mas Deus conhecia o coração de Eliabe, Deus conhecia o coração dele. Deus sabia se ele era capacitado para fazer aquela grande obra que Deus tinha preparado. E depois de todos os irmãos serem rejeitados por Deus, o profeta ele mandou chamar Davi e ungiu ele para ser rei. E o tempo passou, e quando finalmente Davi se tornou rei, provavelmente, meu irmão, foi nesse momento que ele escreveu o Salmo 101, né? Provavelmente que diz assim, Salmo 101, versículo 1 a 8. Cantai a lealdade e a justiça a ti, Senhor. Cantarei louvores, seguirei o caminho da integridade quando virás ao meu encontro. Em minha casa viverei de coração íntegro, repudiarei todo o mal. Olha a oração de Davi. Repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará, longe estou dos perversos de coração. Não quero envolver-me com o mal, farei calar ao que difama o próximo as ocultas. Está falando dos maledicentes. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios dessa terra. Eliminarei todos os traidores da cidade do Senhor. Olha só, meu amado irmão, o Salmo de Davi
depois que ele foi ungido e foi colocado como rei, nós vemos aqui nesse salmo que Davi mostra que ele queria viver uma vida de total obediência a Deus, mas infelizmente ele acabou cometendo o adultério com a mulher chamada Batseba, e ele mandou assassinar o seu esposo. Tudo aquilo que ele disse na sua oração, nas suas palavras no Salmo 101, ele fez ao contrário. Aqueles que ele falava que ele ia castigar, que ele não ia tolerar aquele tipo de situações, ele mesmo agiu daquela maneira. Isso quer dizer o quê? Que nós não somos perfeitos, nós estamos sujeitos a cair, nós estamos sujeitos a pecar a todo instante. Louvado seja Deus. Você também já fez promessas a Deus que você não cumpriu? Pare para pensar. Davi, ele fez uma promessa a Deus, ele orou a Deus, ele prometeu a Deus algo e ele fez totalmente ao contrário, ele não cumpriu com a tua palavra. E eu pergunto a você, meu amado irmão, quantas das vezes você falou, fez um propósito com Deus, prometeu algo para o Senhor e não cumpriu? Louvado seja Deus. Do relacionamento de Davi com Batseba nasceu um menino, que aí aquele menino veio a morrer poucos dias depois do seu nascimento. Davi sofreu muito, e Deus foi misericordioso, e lhe deu outro filho, que foi Salomão, que futuramente se tornou rei de Israel. Mas Salomão, ele se corrompeu. Nós vemos a palavra de Deus lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo do 1 ao 4. Louvado seja Deus, que fala sobre Salomão, que diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, adomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com 700 princesas e 300 concubinas, ou melhor, 300 amantes. E as mulheres o levaram a se desviar. À medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o introduziram a voltar-se para outros deuses. O seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como foi o coração do seu pai Davi. Assim diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Percebemos, meu amado irmão, e perceba aqui nessa palavra uma coisa: mesmo depois daqueles pecados graves que Davi cometeu, ele continuou com o coração aos olhos de Deus. Como pode isso, meu amado irmão? Como pode uma situação dessa? É que Davi, ele se arrependeu profundamente e voltou para os caminhos do Senhor. Louvado seja Deus. O Salmo 51 fala sobre isso. Louvado seja Deus. Lembrando que os salmos da Bíblia não foram escritos em ordem cronológica, não. No Salmo 51 nós vemos Davi pedindo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Deus, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos, meu amado irmão e minha irmã, confessar nossos pecados diante de Deus, para o Senhor, confessar a Deus que verdadeiramente nós somos pecadores. A palavra de Deus, ela tem que transformar um caráter. Esse é o propósito da palavra do Senhor para o meu, para o seu coração.
é trazer uma transformação, é trazer uma mudança de vida. A palavra de Deus transforma nosso ser, o nosso caráter. O Salmo 119, versículo 105, nos diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Muitos de nós, meu amado irmão, minha irmã, temos tentado transformar a palavra de Deus para que ela se molde ao nosso estilo, ao nosso caráter, ao nosso estilo de vida, ou para que esteja de acordo com o que nós queremos fazer. Mas não é desse jeito, meu amado irmão, que a coisa funciona, não. Não é dessa maneira que as coisas funcionam. O salmista, ele escreveu: os preceitos do Senhor são justos. Louvado seja Deus. No Salmo 19, versículo 8. Na língua original, esse trecho da Bíblia quer dizer que Deus, ele estabelece o caminho certo para conseguirmos. Então, não podemos permitir que o nosso coração inconstante nos desvie do caminho. Vão surgir em nossa frente, vão surgir em nosso caminho momentos difíceis, situações controversas, situações difíceis, situações que vão nos levar a esfriar na fé e que não alimenta a nossa alma, que nos mantém de pé. É a palavra de Deus, é a palavra do Senhor que vem e fala aos nossos corações. É a palavra de Deus, meu amado irmão, que transforma, que dá o alimento para a nossa alma, que nos alimenta e nos mantém de pé. É a palavra de Deus. Não tem outra escritura, não tem outra literatura que possa fazer você se manter de pé diante do grande terremoto, de uma grande tempestade, de uma grande situação que se levanta diante de ti. É somente através da palavra de Deus. Aleluia! É muito importante nós meditarmos da palavra de Deus, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E se por acaso você encontrar algum trecho com o qual você discorda, então mude a sua opinião. É simples assim, meu amado irmão. O objetivo é moldar o seu pensamento com o que a palavra de Deus nos ensina, não o contrário. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, ele disse que somos transformados ao renovarmos a nossa mente com a palavra de Deus. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, quando você abrir a palavra de Deus, a Bíblia, pergunte a si mesmo: existe algum pecado identificado aqui que eu preciso evitar? Existe aqui alguma promessa que eu devo tomar posse? Existe alguma vitória que eu posso conquistar? Contém alguma bênção que eu posso desfrutar? Faça essa pergunta, entenda o que cada trecho quer dizer. Porque muitas pessoas usam versículos fora do contexto. E depois de chegar à conclusão de que o que você pensa é diferente do que a palavra de Deus ensina, então, meu amado irmão, mude o seu pensamento sem questionar. Mude a sua maneira de pensar. A palavra de Deus, ela é reta, e se você não estiver alinhado a ela, então, quem está errado é você. E sendo desse jeito, meu irmão, a palavra de Deus transforme a sua vida. Deixe que a palavra de Deus transforme. Ela é o seu caráter. Ela vem te dar uma nova visão, ela vem te transformar numa nova criatura, ela vem fazer de você uma pessoa que busca a presença de Deus através da sua palavra. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela diz, que
a fé vem pelo ouvir, vir pela palavra de Deus. E também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra também diz que no momento certo, Deus vai fazer você lembrar de tudo que você leu. Deus vai fazer você lembrar na hora oportuna. Como é que Deus vai fazer você lembrar de algo que você não meditou, que você não buscou aprender na palavra de Deus? Qual o caminho a seguir? É impossível. Deus ele só vai fazer você lembrar daquilo que você leu. Louvado seja o nome do Senhor. De repente você se encontra aí fraco, triste, cabisbaixo, desanimado, pensando em parar, ou até já parou na caminhada porque alguém falou alguma coisa, porque alguém se levantou contra, porque teve uma perseguição, teve uma situação que se levantou contra a sua vida e isso te entristeceu. Não entristeça o seu coração, meu irmão, confie no Senhor. Ele é fiel para fazer cumprir tudo em todos em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. E por isso que ele pede que nós, servos seus, venhamos permanecer fiéis a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Seja fiel a Deus, meu irmão. Que Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Aleluia. Coração triste, amargurado, não. Lágrimas rolando de tristeza, não. Não aceite isso na sua vida, meu irmão. Não aceite isso mais na sua vida, não. Abra a voz de Deus. Abra o seu coração para a palavra de Deus. E eu tenho certeza que o melhor Deus vai fazer na sua vida. Que o sobrenatural Deus vai fazer acontecer para que o nome dele, através da sua vida, seja glorificado. Para que o nome dele, através da sua vida, seja exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, meu amado irmão e minha irmã. Que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a bênção em nome do Senhor Jesus. Web Rádio Cristo no Lar. Semeando a palavra e colhendo frutos para o reino de Deus. E Ministério Evangelístico Cristo no Lar. Estamos aqui todos os dias, na Web Rádio Cristo no Lar, aqui pelas redes sociais, trazendo para você uma palavra de Deus para o seu coração, aqui pelo YouTube, pelo Facebook, trazendo sempre uma palavra de Deus para a edificação da sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê bênção em nome do Senhor Jesus. Lembrando, meu irmão, leia a palavra de Deus. Capítulo por capítulo, versículo por versículo, livro por livro. E deixe que o Senhor fale ao seu coração através da palavra de Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.